Shaul olhou diretamente para eles e disse: Irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Contudo, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Shaul que lhe batessem na boca. Então Shaul disse: Deus o ferirá à parede embranquecida, porque está aí para me julgar de acordo com a lei, contudo, a transgride mandando-me bater? Os que estavam perto de Paulo disseram: É o Cohen Agadol de Deus que você está insultando. Paulo disse: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito na lei: você não deve falar de forma depreciativa a respeito de um líder do seu povo. Sabendo, porém, que parte do sinédrio era composto por saduceus e os demais eram fariseus, Paulo gritou: Irmãos, eu sou um fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, surgiu uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão ficou dividida, porque os saduceus negam a ressurreição e a existência de anjos e espíritos, ao passo que os fariseus creem em todas elas. Portanto, houve uma grande agitação e alguns dos mestres da Torá que estavam do lado dos fariseus puseram-se em pé e uniram-se ao coro: Não encontramos nada de errado neste homem, e se um espírito ou anjo falou-lhe, o que há de errado? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante, temendo que Shaul fosse despedaçado por eles, ordenou aos soldados que descessem e o levassem à força de volta para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor Jesus se pôs ao lado de Paulo e disse: Tenha coragem, assim como você acabou de testemunhar fielmente a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. No dia seguinte, alguns dos habitantes de Judá tramaram uma conspiração. Eles fizeram um juramento, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Shaul. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Eles foram aos principais sacerdotes e aos anciãos e disseram: Comprometemo-nos mediante juramento a não comer até matarmos Paulo. Por favor, façam parecer ao comandante que o sinédrio deseja obter informações mais acuradas a respeito do caso de Paulo, para que ele traga Paulo até vocês. De nossa parte, estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi ao quartel e contou a Shaul. Shaul chamou um dos oficiais e disse: Leve este homem ao comandante. Ele tem algo para lhe dizer. Assim que ele o levou ao comandante, disse: Paulo, prisioneiro, chamou-me e pediu-me que trouxesse esse jovem a você, porque ele tem algo a dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele disse: Os habitantes de Judá chegaram a um acordo para pedir-lhe que leve amanhã Paulo ao sinédrio, sob pretexto de investigar seu caso mais dedicadamente. Não se deixe levar por essa conversa, porque mais de 40 homens estão à espera dele. Eles fizeram um juramento de não comer nem beber nada enquanto não o matarem. Eles estão prontos neste momento, esperando apenas que você consinta com o pedido deles. O comandante deixou o rapaz partir, advertindo: Não diga a ninguém que você me contou isso.
Então ele chamou 2 capitães e disse: preparem-se 200 soldados de infantaria, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas, e 70 cavalos e 200 lanceiros. Providenciem também montarias para substituir o cavalo de Paulo, e levem-no em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu a seguinte carta: de Cláudio Lísias, para Sua Excelência o governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos habitantes de Judá e estava prestes a ser morto por eles, quando eu entrei em cena com minhas tropas e o resgatei. Depois de saber que ele é um cidadão romano, desejei entender exatamente a natureza da acusação contra ele, de modo que eu o levei ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a você, e também ordenei que seus acusadores apresentem o que têm contra ele diante de você. Por isso, os soldados, seguindo suas ordens, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride e voltaram ao quartel, depois de deixar a cavalaria prosseguir com ele. A cavalaria o levou a Cesareia, entregou a carta ao governador e passou Paulo a seu cuidado. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Ao saber que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores também tiverem chegado, e ordenou que ele fosse mantido sob custódia no quartel-general de Herodes. Eu estou lendo, como sempre eu falo aqui, a Bíblia, ela foi traduzida por Davi Stern, para o inglês diretamente do original, tá bom? Eu li